Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui para a gente poder fazer a leitura do livro Limite Zero. Nós já estamos quase terminando esse livro, quase fechando a leitura e o estudo desse livro. Eu pulei uma parte das evidências em que há mais os textos de pessoas que participaram do jantar com o Dr. Hugh contando o que aconteceu na vida deles, mas nós estamos lendo o livro completo, né? E agora a gente está entrando, se eu não me engano, para o último capítulo, a última parte da leitura. Depois a gente vai entrar no apêndice, que é um material do Dr. Hugh das anotações dele do estudo com a Morná Simeona, e esse a gente vai ler, esse apêndice é interessante. Então vamos lá. Entrando nesse capítulo, a verdade por trás da história. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Dr. Joe Vitale. Eu ainda tinha perguntas a fazer. Eu gosto de ler um pouquinho do final antes, né? O Joe Vitale fala do livro dele, que ele queria tirar de circulação os livros dele anteriores, uma vez que ele achava que eles fariam um desserviço às pessoas que o lessem, né? E se comparou aos livros do Neville, e que também modificou muito a forma dele de apresentar o conteúdo. Olá, e Claire, seja bem-vinda. André, fica gravado sim no grupo e também estou disponibilizando no meu canal do YouTube, Ho'oponopono Anjos, ok? Então, o que o Dr. Hugh falou com ele? Os seus livros são como uma escada, explicou o Dr. Hugh. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. Nada chega para nós por acaso. Aquilo que chega para nós porque nós atraímos aquilo a partir da nossa vibração. Então, se um livro chega para nós, esse livro, ele não é certo ou errado. Ele não é básico ou avançado. Ele é o livro correto para esse momento que nós estamos vivenciando. Então, o que ele fala? Eles são como uma escada. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, ficam prontas para o seguinte. E aí elas vibram mais alto e atraem outro material para elas. Você não precisa fazer o recall de nenhum livro. Todos são perfeitos. Quando eu pensava nos meus livros, em Neville, no Dr. Hugh em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo que pude dizer foi: sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, te amo. Então, e depois ele fala: purifique, purifique, purifique. Então, não existe o certo ou o errado. Tudo é perfeito na medida em que chega para que a gente possa purificar, tomar consciência e vibrar mais alto e modificar. Gratidão à presença de vocês. Vera Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda. Ana Lira, seja bem-vinda. Andréia, Sofia, Maria Vilma e Renata, sejam muito bem-vindas. Acabou de começar também, vamos lá. A verdade por trás da história. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade, Dr. Joe Vitale. Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hugh. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Perguntei de novo certo dia. Nunca. Eu os via no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele. Certa vez, um deles me disse: você sabe que eu poderia matá-lo. Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, repliquei. O Dr. Hugh prosseguiu dizendo: quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época, havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas à ala.
Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacados. Depois de alguns meses de limpeza, testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados, e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas, como trabalhar e praticar esporte. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Precisei, vamos lá, gente, essa é a parte que eu vou até beber água azul solar que eu preparei na garrafa de vidro e pus na garrafa de plástico. Não preparem na garrafa de vidro, de plástico, ok? Preparem na garrafa de vidro e depois coloquem onde vocês quiserem a água azul solar. O que ele fez? Precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim. Disse ele, tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim. Não havia nada errado com o Dr. Hugh Lane. Não é porque ele era o errado. Quando nós falamos de 100% de responsabilidade, as pessoas acham que nós estamos procurando culpados. E apesar de falar que os erros estavam em mim, não era que eu era o erro. Eu tinha um programa, uma memória, registros energéticos que estavam se manifestando através dessa situação que eu estava vivenciando, que eram esses pacientes dessa ala psiquiátrica do hospital. Como explicou o Dr. Hugh Lane, nem os pacientes, nem mesmo a ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia. Descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que as amava. Um dia alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu. Olha só que interessante. Na hora que ele começa a colocar amor também nas coisas, as pessoas têm ideias de cuidar dessas coisas. Então, às vezes a gente está num lugar, a gente mora num lugar que a gente não gosta. Não era desse jeito que eu queria que essa casa fosse, que essa parede fosse, a cor dessa parede. Mas se mesmo assim eu consigo dizer para a parede, para o lugar onde eu estou, eu te amo e sou grata por estar aqui, eu te amo e sou grata pelo conforto que você me dá, por me proteger. Eu te amo e sou grata por o que for que você quiser falar, por ser a minha casa na África do Sul, por ser a casa que eu posso ter agora. Essa energia vai se modificando, vai limpando. A energia do que estava antes. E aí alguém aparece com uma ideia de fazer uma pintura do jeito que você gostaria. Aí você tem a possibilidade de fazer essa pintura. Então, o movimento, né, a eliminação de uma energia estagnada, de uma energia de raiva, de rancor, por uma energia de amor, ela abre possibilidades para transformações. E isso nós estamos falando de coisa física, mas também em relação às pessoas. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia. Finalmente fiz a pergunta que mais estivera me incomodando. Todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca o foram, respondeu o Dr. Hugh Lane. Foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera. Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Hamaguchi. Ela trabalhou como assistente social no período em que estive lá. Segui o conselho dele. Ela escreveu o seguinte para mim. Caro Joe, obrigada por essa oportunidade. Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emery Lance Oliveira, um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hugh Lane. Fui a assistente social designada para a recém-inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unit. Perdão. É a unidade de segurança intensiva fechada.
unidade de segurança intensiva fechada. Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos, como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e a combinação desses delitos. E também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com a possibilidade de tê-los. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento. E outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir, ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa. Alguns eram esquizofrênicos, alguns sofriam do distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados, ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas. Havia ainda aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabo de relacionar. Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair para consultas médicas ou sessões no tribunal. E mesmo assim escoltados e com algemas nos pulsos e nos tornozelos. Passavam a maior parte do dia em um aposento de reclusão, um quarto trancado com paredes e tetos de concreto, um banheiro trancado e sem janelas. Muitos estavam intensamente medicados. As atividades eram poucas e esparsas. Os incidentes eram ocorrências esperadas. Pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes, pacientes atacando a si mesmos, pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também representavam um problema. A equipe manipulando pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho. Então, os incidentes com a equipe também representavam um problema. Então, não era só os pacientes que traziam incidentes, né? Também a própria equipe médica. A equipe manipulando os pacientes era um problema. Problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho. Conflitos entre os membros da equipe. Uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador. Problemas hidráulicos e elétricos, etc, etc, etc. O lugar era movimentado, explosivo, deprimente e incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. Vou tomar uma aguinha aqui. E mesmo quando o setor foi transferido para uma nova unidade recém-reformada, muito mais segura e com uma área de recreação cercada, ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar. Assim, quando outro daqueles psicólogos apareceu, todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas e implementar programas avançadíssimos e em seguida partiria quase tão rápido quanto chegara. Todos já havíamos visto este filme. Entretanto, dessa vez quem chegou foi o Dr. Hugh, que além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos. Gente, olha só, vamos abrir muito a nossa cabeça, porque nós temos muito hábito de achar que existe forma certa de fazer as coisas. E chega uma pessoa, e eles já estavam esperando uma pessoa para implementar programas avançadíssimos e em seguida partir quase tão rápido quanto chegaram. Já o Dr. Hugh chegou bastante cordial, que dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos, não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos. Frequentemente chegava tarde, não comparecia às conferências sobre casos e tão pouco participava do registro de informações obrigatório. Em vez disso, ele praticava um processo esquisito de Ho'oponopono da identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas de dentro de si mesmo. Vejam só,
Então, eles estavam acostumados com as pessoas fazendo diagnóstico, procurando soluções nos pacientes, e chega esse médico que quase não fazia nada e só praticava o Ho Oponopono. O mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade e dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo. Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe e parecia genuinamente gostar do que fazia. Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. Gente, isso é muito incrível. E as coisas começaram a mudar. Olha a energia. Olha a energia do Dr. Hugh ir para um lugar desses, fazendo quase nada, pelo entendimento dela, né? No entendimento dela, ele não fazia quase nada e todo mundo gostava dele porque ele estava com uma energia mais alta, uma vibração mais alta. E aí as coisas começaram a mudar. As células de reclusão começaram a se esvaziar. Os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos. Também começaram a participar do planejamento e implementar programas e projetos para si mesmos. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. A unidade adquiriu vida, ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva. As plantas começaram a crescer. Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes. Os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada. Em vez de problemas com licença de saúde e falta de pessoal, o excesso de pessoal e a perda de cargos se tornaram agora uma preocupação. Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Tá no grupo de fazer... vamos lá. Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia. Tinha um histórico de violência, havia ferido com gravidade várias pessoas, tanto no hospital quanto em público, do lado de fora, e havia sido internado diversas vezes em hospitais. Ele foi enviado dessa vez para essa unidade por ter cometido um crime. Eu morria de medo dele. O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa, 1 ou 2 anos depois de o Dr. Hugh ter aparecido, dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento, até mesmo quando passamos um pelo outro com o nosso ombro quase se tocando. A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou. Na realidade, reparei que ele parecia calmo. Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião, mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido. Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo, e a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o Ho Oponopono, que o Dr. Hugh compartilhara com eles. Então, olha que maravilha, começa com uma pessoa que traz essa energia para a unidade e essa energia se espalha para as outras pessoas. A outra situação teve lugar enquanto eu estava assistindo ao noticiário na televisão. Eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental, ficando afastada do trabalho e relaxando. O comparecimento ao tribunal de um paciente da unidade que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade apareceu nas notícias. Esse paciente foi hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele. Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos e recebeu uma série de diagnósticos que, naquela época, provavelmente teriam conseguido inocentá-lo por motivo de insanidade.
Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado ao ambiente menos restritivo do hospital estadual, com a chance de uma liberdade condicional. O Dr. Hughley havia interagido com esse paciente que, com o tempo, pediu que lhe ensinasse o processo do Ho Oponopono da identidade própria. Gente, eu fico... Não sei, Adriana, eu posso estar com uma cara que não está muito boa, mas é porque eu fico emocionada com a força de que o que uma pessoa pode fazer. A gente fala assim, eu não sou capaz de mudar o mundo, mas às vezes a gente muda o mundo de uma pessoa, só mudando a nossa vibração, só mudando a forma como a gente está pensando, a forma como a gente está sentindo. Só de limpar a energia do nosso ambiente, a gente muda não só o ambiente, mas as pessoas que estão próximas a nós. Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular, compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais. A essa altura, ele fora considerado apto para se defender, e foi então marcada uma audiência no tribunal para que ele fizesse a sua contestação. Embora quase todos os outros prisioneiros e seus advogados houvessem optado por se declarar inocentes por motivo de insanidade, e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Na véspera do dia em que estava marcado o seu comparecimento ao tribunal, ele dispensou o advogado. Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso: sou responsável e lamento o que fiz. Olha, é de emocionar. Ninguém esperava por isso. O juiz levou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer. Eu jogara tênis com o Dr. Hughley e esse homem em 2 ou 3 ocasiões, e embora eu jogara tênis com o Dr. Hughley e esse homem em 2 ou 3 ocasiões, e embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso, eu o tinha julgado. No entanto, naquele momento, senti apenas ternura e amor por ele, bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal. O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave, e todos que o cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Gente, é muita energia isso. É muito intenso assumir responsabilidade, 100% de responsabilidade. E aqui ele torna-se consciente por um mal que ele fez e pede perdão por isso, e lamento o que fiz. Olha a purificação de uma energia que poderia se arrastar assim para o resto da vida desse homem, para as gerações futuras, através do DNA dele, através dessa presença dessa energia no planeta, que a gente acaba captando. E olha a limpeza que ele conseguiu fazer, inclusive com as pessoas que estavam lá no tribunal. Assim, quando o Dr. Hughley perguntou certa tarde se algum de nós gostaríamos de saber mais a respeito desse Ho Oponopono depois do jogo de tênis, aceitei de imediato, esperando ansiosa que o jogo começasse e acabasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tem profunda admiração pelo que vinha a saber depois, que era a divindade atuando através do Dr. Hughley no Hawaii State Hospital. Sou eternamente grata ao Dr. Hughley e ao processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante devido a uma possível doença mental, tendo sido, de certa maneira, recompensado pelo juiz, que atendeu ao seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal no seu estado natal, onde poderia ficar perto da esposa e dos filhos. Olha só, então ele tinha gerações futuras. E essa energia que ele estava carregando se limpou não apenas nele, mas nas futuras gerações. Além disso, embora quase 20 anos tenham se passado, recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade que queria saber se o Dr. Hughley estaria disponível em um futuro próximo para se reunir com alguns membros da antiga equipe, cuja maioria está aposentada. Vamos nos reunir com eles daqui a algumas semanas. Quem sabe o que poderá acontecer? Ficarei com as antenas ligadas para captar novas histórias.
paz, OH, que é o nome dela, né? Que ele fala aqui na frente. Omaka Okala Hamaguchi. Emocionante esse relato, né, gente? Incrível isso. A transformação do local a partir da energia de uma pessoa que resolveu assumir responsabilidade por aquilo que estava acontecendo, não porque ele era o culpado, mas porque nós carregamos energia que vibra e acaba atraindo as situações que nós vemos, porque essa energia também está nesse lugar. Então, quando a gente limpa na gente, a gente limpa também no outro. Aí está. Dr. Hewlett havia de fato realizado um milagre no hospital. Ao praticar o amor e o perdão, ele transformou pessoas incorrigíveis e, de muitas maneiras, consideradas a escória da sociedade. Esse é o poder do amor. Lindo demais, né, gente? Maravilhoso. E eu fico emocionada. É claro que eu queria saber ainda mais. Quando eu estava completando a primeira versão preliminar deste livro, eu a enviei ao Dr. Hewlett para que a revisasse. Eu queria que ele verificasse se ela estava precisa. Também desejava que ele preenchesse quaisquer buracos na história a respeito dos anos que ele passou naquele hospital psiquiátrico. Cerca de uma semana depois de receber o original, ele me enviou o seguinte e-mail. Vamos ver aqui. Vou ler esse e-mail e a gente encerra, então, por hoje. Nós vamos encerrar esse capítulo, encerrando o livro agora, hoje mesmo. Ao Akua. Esta é uma nota confidencial apenas para os seus olhos. Eu a escrevo depois de ler a versão preliminar de Zero Limit. Tenho outros comentários a fazer sobre essa versão, mas eu os deixarei para futuros e-mails. Está concluído, declarou Morná sem ser enfática. O que está concluído? Perguntei. O seu trabalho no Hawaii State Hospital está concluído. Embora eu sentisse o caráter final do seu comentário naquele dia de verão de julho de 1987, retruquei. Tenho que dar a eles 2 semanas de aviso prévio. É claro que isso não aconteceu. Nunca foi sugerido que eu fizesse isso, e ninguém no hospital mencionou essa possibilidade. Não voltei ao hospital, nem mesmo quando fui convidado para minha festa de despedida. Os meus amigos fizeram a festa sem mim. Os presentes de despedida foram enviados para o meu escritório da Foundation of Eye no dia seguinte da festa. Adorei a minha permanência no Hawaii State Hospital, na unidade forense. Adorei as pessoas da ala. Em algum momento, não sei exatamente qual, deixei de ser o psicólogo da equipe e passei a ser um membro da família. Vivi um estreito contato com a equipe, os pacientes, as regras, as políticas, as panelinhas e as forças visíveis e invisíveis na ala durante 3 anos, 20 horas por semana. Eu estava lá quando as células de reclusão, as algemas, a medicação e outras formas de controle eram modos de operação regulares e aceitáveis. Eu estava lá quando o uso das células de reclusão e de algemas simplesmente se evaporaram em algum momento. Quando? Ninguém sabe. A violência física e verbal também se evaporou quase completamente. Aí eu quero só fazer um parênteses. Nós contamos a história da Morná Simeona no encontro que nós tivemos no domingo, eu e a Ana Lira, que não sei se está aí ainda, assistindo essa aula. E essa história da Morná Simeona, ela foi baseada num livro em inglês que eu encontrei no Kindle. E eu comentei com a Ana que eu não me lembro quando que esse livro apareceu. Quando que ele surgiu ou como ele surgiu. Porque várias vezes eu já tinha colocado na Amazon o nome da Morná para ver materiais. Eu sempre pesquiso novos materiais para poder... a Ana Lira está aí ainda. Eu pesquiso materiais de estudo, né? Sobre a Morná Simeona, sobre o Dr. Hewlett, sobre o Ho Oponopono. E várias vezes eu coloquei o nome dela. E eis que esse livro um dia surgiu. E eu não sei de onde que ele surgiu, por que que ele apareceu finalmente. E é isso que ele está falando aqui. Quando? Ninguém sabe. É incrível essa energia.
Quando a gente purifica as memórias e age através da inspiração, as coisas acontecem sem que a gente saiba quando e como que isso está acontecendo. É incrível. A violência física e verbal também se evaporou quase completamente. A redução no uso de medicamentos ocorreu por si só. Em algum momento, sabe-se lá quando, os pacientes passaram a deixar a unidade para atividades de recreação e de trabalho sem grilhões de metal e sem necessitar de autorização médica. A mudança na ala de um lugar desequilibrado e tenso para um local tranquilo ocorreu de forma simples e sem esforço consciente. A mudança da ala de um lugar que tinha uma carência de pessoal crônica para um local com excesso de funcionários simplesmente aconteceu. Desejo deixar claro que eu era um membro próximo e ativo da família na ala e não um espectador. De fato, eu não oferecia terapia. Não aplicava testes psicológicos. Não comparecia às reuniões da equipe sobre os pacientes. No entanto, eu estava intimamente envolvido com o funcionamento da ala. Eu estava presente quando surgiu o primeiro projeto de trabalho dentro da ala, assar biscoitos para vender para fora. Eu estava presente quando apareceu a primeira atividade fora da ala, lavar carros. Eu estava presente quando o primeiro programa de recreação fora da ala teve início. Não deixei de executar as funções habituais do psicólogo da equipe por sentir que eram inúteis. Eu simplesmente o fiz por motivos desconhecidos. Ele não sabe por que ele não fez. Ele simplesmente escolheu não fazer e se permitiu ser conduzido por essa orientação. Entretanto, eu percorria a ala e participava da preparação dos biscoitos, do jogging e das partidas de tênis fora da ala. Porém, mais do que tudo, eu fazia a minha limpeza antes, durante e depois de cada visita à ala, todas as semanas, durante 3 anos. Eu purificava tudo que estivesse acontecendo em mim, relacionado com a ala, todas as manhãs e todas as noites. E também quando qualquer coisa a respeito da ala me vinha à cabeça. Olha só, quem está disposto a fazer esse tipo de trabalho? Essa que é a pergunta que nós temos que fazer. Se tem uma situação que nós realmente desejamos modificar, como que a gente encontra a força para fazer essa purificação pelo tempo que for necessário? Muitas vezes nós buscamos os resultados rápidos, nós queremos rapidez. Vamos lá, quero mudar, vamos lá. Mas será que o processo, né? Será que o que a gente deseja acontece, essa mudança acontece de uma hora para outra? Aqui o Dr. Hugh Lane fala que ele ficou 3 anos limpando as memórias. Pode ser que se a gente faça um trabalho mais intenso, esse tempo seja menor, mas esse tempo não nos pertence. O que nos pertence é a possibilidade de purificar diante de qualquer situação que a gente esteja vivenciando. Obrigado, eu te amo, paz do eu e Hale Akala. Adorei esse esclarecimento adicional. Ao mesmo tempo que revelou humildade da parte do Dr. Hugh Lane, também ajudou a explicar o que ele fez e o que ele não fez enquanto estava a serviço do hospital. Escrevi para ele e pedi a sua permissão para incluir neste livro o e-mail que ele me enviou, para que eu pudesse compartilhá-lo com os leitores. Ele respondeu com uma única palavra a que eu esperava que ele escrevesse: sim. O meu aprendizado com esse homem incrível ainda não terminou. Decidimos que começaríamos a oferecer seminários juntos, e é claro que seríamos coautores deste livro. Mas pelo menos agora eu tinha a história completa a respeito de como ele ajudou a curar uma ala inteira de criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele fez isso como faz tudo mais, trabalhando em si mesmo. E ele trabalha em si mesmo com 3 palavras simples: eu te amo. É claro que você e eu podemos realizar o mesmo processo. Se eu precisasse resumir em breves etapas o método modernizado da identidade própria por meio do Ho Oponopono que o Dr. Hugh Lane ensina, o resultado talvez fosse algo assim: fazer uma limpeza contínua, agir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho, fazer uma limpeza contínua, agir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho, fazer uma limpeza contínua.
Limpe, receba uma ideia, haja. Limpe, receba uma ideia, haja. E é isso aí. Esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso jamais criado. Talvez seja o caminho da menor resistência. Talvez seja o caminho mais direto para o estado zero. E tudo começa e termina com uma frase mágica. Eu te amo. Essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero. E sim, eu te amo. Então, nós agora terminamos a leitura do livro Limite Zero. Esse foi o último capítulo com essa maravilhosa, né? Esse maravilhoso relato desse processo de purificação. É muito emocionante ver essa força de transformação que cada um de nós carrega dentro da gente quando a gente toma a decisão de purificar. Purificar e agir, purificar e agir. Amanhã nós continuamos com a leitura do epílogo, ok? Que é esse material que também é muito interessante do Dr. Hugh Lane. E aí talvez a gente demore mais um pouquinho para poder terminá-lo, porque ele não é tão curto assim e ele tem muita explicação do Ho Oponopono Identidade Própria. Então pode ser que eu pare mais para poder falar sobre ele. Amanhã, 7h30 da manhã, temos a meditação. 7h30 da manhã temos a meditação no Instagram, pela Jornada Mais Leve. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem o Ho Oponopono, chá com o Ho Oponopono, tirando dúvidas sobre o Ho Oponopono, também pelo Instagram, pelo Stories. E amanhã, às 12h30, nós continuamos a leitura ainda do Limite Zero, mas eu já lancei uma enquete para saber se vocês querem, a próxima leitura, que a próxima leitura seja o Marco Zero, ou se vocês querem outro livro. Se vocês quiserem outro livro, marquem lá que vocês querem outro livro e coloquem que livro é esse nas sugestões, ok? Não esqueçam de votar que vocês querem outro material, porque aí eu vou pelo que for mais votado. Se ficar outro material, eu vejo qual foi o livro escolhido lá e a gente faz posso até fazer uma outra enquete para a gente poder escolher o próximo livro, mas primeiro eu preciso saber se vai ser o Marco Zero ou se vai ser outro material. E mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. Francelina, marca lá na enquete, tá? Na enquete que tá no grupo. Marca lá que você quer que seja o Marco Zero. Quero agradecer a presença de vocês. Quem não dei boa tarde ainda? André, já dei. Maria Vilma, Renata, Cida Cozinheira querida, seja bem-vinda. Salete, querida, seja bem-vinda. Ruth, Adriana, Iclair, Nívia, gratidão. Vai ficar gravado, Nívia, para você ouvir depois desde o início. Francelina, gratidão, gratidão. Marco Zero, então tá, já marcou, né? Marca lá também, Salete. E aí, gratidão pela presença de vocês, pela participação aqui nas lives, no nosso estudo. Nós continuamos. E é isso, vamos lá, vamos purificando memórias, vamos purificando a energia que não nos serve. E, gente, olha só, a transformação é possível quando a gente tem foco naquilo que a gente quer realmente eliminar. Limpando o que não nos serve, purificando memórias que não nos servem para nada. E olha, a Cida Cozinheira é a menina que tinha um coração grande demais, é mesmo? Que maravilha! E focando, trazendo ordem para o nosso pensamento, para aquilo que a gente deseja, trazendo a ordem, trazendo o pensamento e limpando a energia que não nos serve. Olha só, Cida, gratidão pela sua presença aí, uma honra ter você aqui conosco. E quem não conhece essa história, já está disponível lá no meu canal do YouTube, que é essa história que foi escrita pela Ana Lirá, Ana Paula Gonçalves, sobre a menina que tinha o coração grande demais. A gente falou sobre essa história, depois eu falei sobre o Ho Oponopono, tá lá no YouTube, convido vocês a também assistirem. Contamos a história da Morná e contamos a história também da Cora, que é baseada na história da Cida. Coincidência, verdade, é o mesmo nome e função. Entendi. Sincronicidades, coincidências, é sempre uma energia aí que a gente vai atraindo. Maravilhosa, gratidão pela presença de vocês. E nós nos encontramos então amanhã às 12h30 para mais um estudo, além desses outros horários aí que eu falei com vocês. Gratidão pela presença e até amanhã. Mahalo de coração, aloha. Tchau, tchau.